Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Sexta-feira é o início do final de semana. Muito bom. Precisamos ter uma pausa sempre. O silêncio apura o ouvido para uma música, para acolher uma pessoa. É fundamental silenciar para ouvir. É fundamental ficar um tempo sem comer para apreciar a comida. Às vezes mesmo é preciso ficarmos distante dos nossos amores para darmos o devido valor. Pausar, silenciar, distanciar é fundamental para bem viver. A ciência do comportamento aponta isso como imprescindível. Se nós não tivermos capacidade de nos observar, não teremos capacidade de nos melhorar. Por isso é que um psicólogo, por isso é que um conselheiro, por isso é que um educador, um filósofo, pode tanto ajudar as pessoas por se distanciar. E é por isso que um psicólogo, um conselheiro, um educador, um filósofo não podem ajudar um filho, um marido, um pai, uma mãe, um irmão, porque estão envolvidos emocionalmente. Esse distanciamento, essa capacidade de observação, essa capacidade de olhar de novo, olhar de fora, é fundamental para o nosso crescimento. Por isso, os espíritos protetores são tão importantes para todos nós. Porque são nossos tutores, nossos conselheiros, nossos educadores, nossos psicólogos. E só o são porque conseguem se distanciar, não ficar colados, aderidos ao nosso ponto de vista. Outros iguais a nós não nos ajudarão. É fundamental ser o diferente, ser o distanciado, para observar o que nós não observamos, para ouvir o que nós não ouvimos, para perceber o que nós não percebemos. Esse distanciamento é imprescindível não apenas nessas figuras terapêuticas e educativas que surgem em nossas vidas aqui na Terra. Esse distanciamento não é só imprescindível em relação às figuras terapêuticas e pedagógicas que exercem esse papel em nossas vidas vindas do mundo espiritual, mas esse distanciamento é também imprescindível em nossa própria posição. Nós precisamos ter a capacidade de nos observar. Na nossa interpretação é isso que Jesus quis dizer ao falar vigiai, ao nos orientar a essa capacidade de nos vigiarmos, de nos observarmos, de nos analisarmos. Essa pausa, esse momento de reflexão após um dia que é feita aqui entre nós na famosa e poderosa hora do Ângelus, às 18 horas, tem exatamente essa proposição. Ser o nosso momento de reflexão, de autoobservação, de meditação, de análise, de observação de nossa própria vida. Por isso, muito bom, felicitamos cada amigo, cada amiga que está aqui conosco, encarnado e desencarnado, na certeza de que é dessa fraternidade, dessa comunhão de boas intenções
que se multiplicará a nossa capacidade de autoobservação e nossa capacidade de autotransformação. Saudamos então os amigos encarnados e desencarnados, e entre os desencarnados especialmente, saudamos os espíritos afins, os nossos conselheiros, nossos protetores, nossos espíritos familiares. Muito bom, hoje, dentro da análise dos espíritos afins, vamos analisar se há espíritos protetores de coletividades, assim como há protetores de indivíduos, se há também protetores de coletividades. Qual o seu papel, como eles operam? Vamos lá? Muito bom. Estamos na questão 518 do capítulo 9 desse maravilhoso O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Vamos lá? Questão 518, Kardec pergunta assim: os espíritos são atraídos para alguns indivíduos pela afinidade que existe entre eles. Isso já é certo. Por motivos particulares, poderão os espíritos ser atraídos também para reuniões de indivíduos? E a resposta vem assim: os espíritos vão de preferência aos lugares onde estão seus semelhantes. A regra da sintonia, semelhante atrai semelhante, rege a movimentação dos espíritos. E continua na resposta: aí sentem-se mais à vontade e com certeza de que serão ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só, quer esteja formando uma coletividade. Então, assim como os espíritos, os indivíduos atraem espíritos protetores ou perturbadores, as coletividades também atrairão espíritos protetores ou perturbadores. Então, o homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só, quer esteja formando uma coletividade, tal como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Então, as coletividades menores ou maiores fazem resultantes das energias individuais, fazem egrégoras, que é o resultado das energias dos indivíduos, formando a energia geral dos grupos. E continuam os espíritos na resposta: portanto, as sociedades, as cidades e os povos são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, de acordo com o caráter e as paixões que predominam nesses agrupamentos. Lembro que em física se representa as forças que atuam sobre um ponto com setas. Se umas puxam para esse lado, outras puxam para baixo, a ação resultante dessas duas forças será traçada no local intermediário entre essas duas forças. Da mesma forma, podemos pensar dois espíritos que tentem influenciar um mesmo indivíduo ou uma mesma coletividade, formando uma resultante dessas forças que atuam sobre esse indivíduo e sobre essa coletividade.
Continuando na resposta sobre a questão 518, os espíritos nos falam assim: os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Disso resulta que o aperfeiçoamento moral de toda a coletividade, assim como dos indivíduos que a compõem, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons. Semelhante atrai semelhante, a lei de sintonia, que estimulam e alimentam o sentimento do bem na população, do mesmo modo que os espíritos inferiores podem estimular as más paixões. Há uma lógica perfeita nisso, uma lei evidente, uma lei clara. A lei de sintonia, semelhante atrai semelhante, coloca em nossas mãos a escolha de quais espíritos vão nos influenciar e vão influenciar os grupos aos quais pertencemos, inclusive os grupos familiares. Muito interessante. Questão 519, Kardec pergunta assim: as aglomerações de espíritos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? E a resposta é sim, porque essas aglomerações são individualidades coletivas. Veja que interessante. As aglomerações de encarnados compõem individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e precisam de uma direção superior. Nada fica descoberto, nada fica ao acaso, nada fica largado no universo de Deus. Tal é o zelo, a atenção, tal é o amor que o Pai, que o Criador tem sobre todas as suas criaturas. Observação: o objetivo comum a que o espírito se refere é o nosso progresso individual. O objetivo comum de um agrupamento de pessoas pode ser o crime, pode ser o jogo, pode ser a bebida, pode ser o sexo desregrado, assim como pode ser também a meditação, a oração, o estudo, a reflexão filosófica, o trabalho. O teor e a elevação dos espíritos que acompanham as coletividades vai depender, então, da intencionalidade predominante nos indivíduos que compõem aquela coletividade. Assim é e assim não poderia deixar de ser. Questão 520. Deixa eu ver se eu acho o lápis aqui. Os espíritos que protegem as coletividades são mais elevados do que os espíritos que protegem os indivíduos? Como são interessantes as perguntas propostas por Kardec, não é? Grande parte das vezes, a qualidade de uma entrevista qualquer depende muito mais da qualidade do perguntador, da qualidade das perguntas, do que propriamente ou do que apenas da qualidade do respondedor e das respostas. Aqui não é diferente. A qualidade desse livro, o Livro dos Espíritos, que nada mais é do que uma longa entrevista sobre assuntos transcendentais e fundamentais da vida, da existência. A qualidade desse livro vem tanto da
das respostas, mas também das perguntas. A questão 520, então, Kardec pergunta: os espíritos que protegem as coletividades são mais elevados do que os espíritos que protegem os indivíduos? E a resposta, mais uma vez, é de uma lógica, de uma coerência meridiana, fundamental. Dizem assim os espíritos: tudo é relativo ao grau de adiantamento em que se encontram as coletividades e os indivíduos. Pode-se imaginar uma coletividade formada momentaneamente por espíritos de baixa condição, mas que estejam sob a ação, sob a coordenação, sob a influência de um encarnado de grande elevação. Se os espíritos de baixa influência estão sob a influência, sob a ação de um encarnado de grande elevação, numa ação de resgate, numa ação meritória, esse espírito encarnado receberá o aporte, o suporte, o apoio de um ou mais de um espíritos protetores, espíritos orientadores. Mas pode acontecer de alguns desses missionários, especialmente os grandes missionários, suponhamos a posição de um Francisco de Assis, de um Gandhi, de uma Teresa de Calcutá, de um Buda, de um Jesus. É claro que Jesus não tinha a assisti-lo espíritos superiores a ele mesmo. É evidente que não. Apesar de ter anjos e arcanjos do mais alto calibre, não teria um espírito de guardião superior a ele mesmo. E talvez isso também tenha acontecido com Buda, com Sócrates, com Moisés, com os profetas, com Chico Xavier. É possível que Emmanuel, o guia, o espírito protetor de Chico Xavier, não fosse mais elevado que o próprio Chico. É impossível para nós, dada a nossa limitação espiritual, avaliarmos e atestarmos todos os casos. Mas é possível que sejam superiores e é possível que sejam inferiores. Mas se forem inferiores, são levemente inferiores, de forma a poderem exercer o papel de aconselhar, de educar, de sugerir, de apoiar a ação dos espíritos encarnados. Então a pergunta: os espíritos que protegem as coletividades são mais elevados do que os espíritos que protegem os indivíduos? A resposta é: tudo é relativo ao grau de adiantamento em que se encontram as coletividades e os indivíduos. Como escolher um professor de um coletivo de pessoas? Pense, se você fosse diretor de uma escola e tivesse que escolher um professor para uma coletividade de alunos, qual professor você escolheria? Necessariamente, você precisaria ter um quadro do adiantamento dos alunos daquele grupamento, daquela coletividade, daquela classe. Se fosse uma classe de criancinhas de educação infantil, você não poderia dar o mesmo professor de um coletivo de pós-graduação ou de doutorado. Isso é evidente, isso é claro, isso é meridiano.
Então, fica lógica, até óbvia, a resposta dada aqui. Se os espíritos que protegem as coletividades são mais elevados do que os espíritos que protegem os indivíduos, se esse indivíduo for muito adiantado, o seu guia, o seu protetor, o seu orientador, poderá, sem dúvida, ser mais elevado do que o espírito protetor de um agrupamento, de uma instituição e até de um país. Não é interessante isso? Pensem vocês. O fato é que nós não estamos sozinhos e não nos cansamos de dizer isso. A consciência, o estudo sobre os espíritos protetores, os anjos de guarda, trazem para todos nós a realidade de que jamais estaremos sozinhos. De que a solidão que nós tantas vezes sentimos é uma ilusão. Ou, na melhor das hipóteses, é uma constatação de uma situação, mas que é provocada por nós. Porque nós só ficaremos isolados das forças de luz, das forças de mais alto, se os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações forem vibrarem tão baixo que repilam as boas influências. A solidão de um espírito encarnado só será real se seu estágio vibratório, se o seu padrão vibratório repelir as boas influências. E aí ele não apenas estará solitário, estará afastado dos espíritos que lhe aconselhariam, que lhe ensinariam, que lhe apoiariam, mas estará chamando, atraindo espíritos de baixa vibração, que darão sugestões, conselhos, orientações necessariamente distorcidas, doentias, equivocadas e até mentirosas. Entendamos, meus amigos, a lei de atração, a lei de sintonia em todas as situações, especialmente as situações, as relações nossas com os desencarnados, com o mundo espiritual, com os influenciadores. Hoje nós estamos num mundo em que todos querem ser influenciadores, pois todos temos influenciadores perto de nós. E eles serão bons ou maus, de acordo com a boa ou má vibração que nós cultivarmos, que predominar em nossas mentes, que predominar em nossos corações. Muito bom, muito gostoso a gente poder fazer essa troca. Vocês não acham? Saudando então Emir Cajazeira Silva, Mônica Silva, Ana Anacleta, que bom ter você aqui de volta, Ana, muito legal. Hugo Souza, sempre manifestando o seu exercício de gratidão, esse sentimento que abre nossas mentes, nossos seres, às melhores energias do universo. Marco Aurélio Trindade fala do bem compartilhando o amor. Mônica Silva sempre lembrando de amigos encarnados e desencarnados, que todos eles possam receber o nosso melhor influxo de luz, fazendo vibrações pela paz mundial. Todas as nossas energias devem também se multiplicar e transbordar dos nossos corações, transbordar da nossa cidade e atingir todo o país,
todo o continente, todo o hemisfério, toda a terra. Paz para toda a terra, paz na terra para todos os seres de boa vontade. Que assim seja sempre. Saudando então Mari Pereira, Silene Reis Guise, Adelaide Dias, Andréa Santos e Andréa Salvatore. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Amanhã, sábado, estaremos aqui para terminar esse estudo sobre os espíritos protetores. Afins, espíritos familiares, os espíritos que sintonizam conosco. Esse ensino é fundamental. Não se esqueçam, diga-me com quem andas, diga-me o que pensas, o que sentes, eu te direi com quem andas e eu te direi quem és. Esse é um ditado que, ampliado dessa forma, expressa claramente a importância da sintonia, a importância da nossa vibração para as companhias espirituais que nós angariamos, que nós atraímos. Um grande abraço, bom final de sexta-feira para cada um de vocês, excelente sábado e até amanhã.